Eu postei esse vídeo lá na minha rede vizinha há uns meses atrás. Na época que eu postei, ele tinha dado uma repercussãozinha de, sei lá, 2.000 visualizações, deu alguns comentários, algumas curtidas. E aí, de um tempo pra cá, umas 2 semanas, esse vídeo, ele bombou. Nossa, passou, assim, furou a minha bolha e atravessou o nicho da bariátrica para em outros nichos e começaram a fazer muitos comentários pejorativos, irônicos, muito pesados, assim, sabe? E uma das coisas que me chamou muita atenção é como existe uma desinformação perante as pessoas sobre o processo da bariátrica. E as pessoas têm essa convicção que o processo da bariátrica só vive quem de fato passou por aquele momento que tinha um nível de obesidade muito alta. Como, por exemplo, o programa Quilos Mortais, que eram pessoas que estavam ali naquele momento da obesidade que nem a balança conseguia calcular exatamente quanto de peso que a pessoa tinha. Quando a pessoa tinha mais de 200, 300 quilos. E aí, muita gente acha que uma pessoa que tem um peso que na cabeça delas não é um peso que deveria estar se preocupando com uma cirurgia tão agressiva quanto a bariátrica, e ao mesmo tempo muita gente acha que é uma cirurgia super tranquila, que você faz ali rapidinho, vai para casa e não precisa se preocupar com mais nada, que o pós-operatório é muito tranquilo. E aí você simplesmente é uma pessoa super preguiçosa. E aí, eu, na maioria das vezes, eu ignoro certos tipos de comentários. Mas esse comentário me deixou, assim, meio que reflexível, assim, sabe? Eu parei para pensar como tem tantos comentários, tanto aqui no meu TikTok quanto lá na minha rede vizinha, sobre uma galera que tem essa mesma convicção, esse mesmo pensamento, que demilitando a quantidade de peso para poder fazer a bariátrica baseado no que as pessoas acham que deveria fazer ou não. É uma pessoa que já tentou de tudo ao tudo e não conseguiu emagrecer por nenhum método. E principalmente para poder corrigir algumas doenças que foram desenvolvidas por causa da obesidade ou que a obesidade contribuiu para esse avanço dessa doença. E tem muitas pessoas que às vezes só vai conseguir tratar certas doenças se viver o processo de emagrecimento. Algumas pessoas têm mais tempo de viver esse processo, outras pessoas não têm tanto tempo. Quando você vive num corpo obeso, a gravidade para você lidar com esse pós-cirúrgico é muito maior do que quando você está num corpo mais saudável, quando você tem uma condição melhor para conseguir lidar com esse processo do tratamento de uma certa doença específica. Esse vídeo ele atravessou a bolha do nicho da bariátrica e começou a ser entregue para profissionais da saúde, como personal trainer, nutricionista, que às vezes não focam muito nesse processo de emagrecimento da bariátrica, né, porque tem várias vertentes. E aí que eu acho assim muito desumano de um profissional da saúde ter que entrar dentro de um perfil de uma pessoa que está ali vivendo aquele processo de emagrecimento. E se vocês olharem os comentários, tem muitos comentários maravilhosos de pessoas que realmente entenderam o vídeo, que viram que eu não estava culpabilizando ninguém, eu estava num momento de desabafo, de dor, de humilhação, vivendo um processo muito é, depreciativo da obesidade. E como tem muitos outros comentários perversos que realmente